Bom dia, sétimo ano. Nossa aula de arte de hoje vai falar sobre as tradições populares miscigenadas. Nas unidades anteriores, estudamos a arte feita no continente americano antes e depois da dominação europeia, nas civilizações pré-colombianas. Podemos ver os astecas, os maias, né? No Brasil, a dominação também foi feita de forma violenta, lá a partir do século XV. E a vivência dos europeus nas nossas terras trouxe uma nova forma de arte. Dessa maneira, as produções artísticas refletiam a visão eurocêntrica em relação ao novo mundo. O exotismo dos nativos indígenas, os africanos escravizados trazidos para o nosso país, assim como a flora e fauna locais. As características das escolas artísticas europeias influenciaram a formação desses artistas. No entanto, com o passar do tempo, também houve uma criação de produções artísticas no Brasil feita pelo povo, mas o povo miscigenado, que se inspira na arte da história do Velho Mundo, da África e do próprio Brasil. Isso fez surgir tradições populares brasileiras que são resultados dessa miscigenação das culturas indígenas, da cultura africana e da própria cultura europeia, a qual o Brasil foi colônia. Miscigenação cultural é a mescla de diferentes culturas e vem por derivação de miscigenação, que é a mistura, a mesclagem dos povos de povos distintos. Aliás, nessa unidade vamos falar dessas tradições miscigenadas. Então, galerinha, oralidade e tradições populares. Muitas das tradições populares do Brasil ela constitui na verdade um painel de um rico, tecido bordado de cores, cantos, danças distribuído por todo o território do nosso país. A importância dessas tradições é tanta que muitas delas são consideradas patrimônios culturais. De acordo com a Unesco, o patrimônio cultural imaterial ou inatangível compreende as expressões de vida e tradições de comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo e recebe dos seus ancestrais e passa os seus conhecimentos adiante, no caso, aos seus descendentes. Assim, existe um trabalho para que elas sejam preservadas e levadas adiante por meio de ensinamento aos mais jovens. A maior parte dessas tradições foi inicialmente passada de geração em geração, sem registro escrito nem documentação, apenas por meio da oralidade. Como assim apenas por meio da oralidade? Apenas por meio de contação, Vamos dizer, a zabumba. Quem sabe tocar zabumba muitas vezes não estudou, e aprendeu através, A zabumba é um instrumento que é presente de percussão principalmente no São João. E muitas das vezes aquelas pessoas não tinham estudo, mas porém tinham uma exímia sabedoria, sobre como era que deveria ser tocada a zabumba. E essa tradição passou, por uma questão oral, Um mais velho ensinou ao outro mais novo e esse outro mais novo foi e aprendeu. E saindo daqui, a gente vai para a literatura de cordel. A literatura de cordel, na verdade, ela é um gênero literário que faz parte da história do nosso Nordeste. Pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido mais precisamente em Portugal, onde rimados com métricas onde versos rimados com métrica eram vendidos em folhetos impressos em finos cordões chamados de cordéis. Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores, mais precisamente a Salvador, que foi a primeira capital do nosso Brasil. Dessa cidade, o cordel foi difundido para os demais estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Maranhão. Ainda hoje é possível encontrar em feiras tradicionais os folhetos e desde o século do século XIX contém histórias sobre a cultura e a origem do povo brasileiro, assim como críticas bem-humoradas aos políticos e personalidades públicas. De uma forma muito criativa, o cordelista cearense Manuel Moreira Júnior
ele criou uma história a qual ele conta o beabá do cordel. Então vamos lá. O beabá do cordel. Descobri que na Península Ibérica, há séculos atrás, essa arte era uma espécie de narrativas orais, recitadas nos castelos e nos palácios reais. E foi com os portugueses que essa arte aqui chegou. Instalou-se no Nordeste e se aperfeiçoou. Modernizou-se em seguida pelo Brasil e se espalhou. Histórias que divertiu o Brasil colônia foram logo adaptadas à realidade local. Muitos outros temas, porém, ainda de cunho oral. No século XIX, acompanhado o progresso, as histórias rimadas, depois de fazer sucesso entre o povo sertanejo, passaram para o impresso. É muito comum encontrarmos na literatura de cordel temas ligados à história do Brasil, desde sua formação até as questões atuais. Abaixo vocês podem encontrar na página 141, um cordel que aborda a exploração indígena por parte dos europeus logo após a sua chegada às terras do Novo Mundo ou às terras americanas. 70 anos depois que o Brasil foi descoberto, ainda havia índios e o país era deserto, todo o solo brasileiro era por matos cobertos. O governo português, a fim de colonizar, mandava os governadores aos índios domesticar, dizendo uma tribo a outra: pode-se civilizar. Davam ao governador, ao fim de seres agradáveis, diversos peixes e caças, objetos apreciáveis, redes tecidos por eles, de penas de certas aves. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, viu? Tchau, tchau. Forte abraço.